Lucas 15, verso 8, a palavra de Deus diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Primeira lição que eu quero compartilhar é uma característica da história. A moeda começou com a sua dona. O primeiro relato que nós vemos na história é que a mulher tinha 10 dracmas, o equivalente do grego ao denário romano, equivalente a um dia, o salário de um dia de trabalho. Algo extremamente relevante para aquela sociedade machista, para uma mulher ainda mais valioso. Mas a moeda era de propriedade da sua dona. Da mesma forma, nós vemos a história da ovelha começando com o pastor. A ovelha tem início com o seu pastor. Da mesma forma, nós vemos o início do filho, da história do filho pródigo, na casa do pai. A sua história começa em Deus. A sua história começou em Deus. Quando eu falo do início da sua história, eu não estou falando do dia que você nasceu. Eu não estou falando da sua infância, da sua adolescência. Eu estou falando lá atrás, de quando você ainda era um projeto. Não projeto dos seus pais, mas projeto de Deus. A sua história começou nos planos do Senhor. O seu início, Ele é Deus. A Bíblia nos dá vários respaldos nisso. Centenas de anos antes de Maria vir à terra, o profeta já havia declarado, o porta-voz do Senhor, que uma virgem conceberia e daria luz ao Cordeiro de Deus. Milhares de anos antes, Deus já havia determinado o nascimento de Jesus aqui na terra. Centenas de anos antes, Deus havia predito que João Batista prepararia o caminho. Da mesma forma, centenas de anos, milhares de anos antes de você nascer, Deus sonhou com você. Deus projetou a sua vida. Deus projetou a carreira que você percorreria. A Bíblia fala no Salmo 139, que Deus viu os nossos dias antes de cada um deles existirem. Deus viu os seus dias. Deus sonhou com você. Para de pensar que a sua vida é vã, que a sua vida é sem objetivo. O início da sua história começou em Deus. Deus sonhou com você. Muita gente pensa que o início da sua vida começou com os seus pais. Mas a Bíblia nunca falou isso. A sua história não começou com os seus pais. Você não veio dos seus pais. Deus queria trazer João Batista para o mundo. Era sonho dele, era projeto dele. Então ele escolhe uma família que teria a genética certa, que teria a situação certa, para que aí sim ele trouxesse João Batista ao mundo. Da mesma forma, Deus sonhou com você. Deus sonhou com a vida que você teria. Deus escolheu as pessoas que resultariam em você. Deus escolheu a situação. Você não veio dos seus pais, você veio através dos seus pais. O seu início é Deus. Você começou em Deus. Deus só escolheu a genética certa. Por isso que eu falo, por isso que somos tão contra o aborto. Porque ainda que exista gravidez indesejada, não existem filhos indesejados. Talvez seus pais não quiseram o teu nascimento. Você foi fruto de uma situação muito ruim. Mas, meu amigo, não tem desgraça que Deus não possa transformar em bênção.
Não tem maldição que Deus não possa transformar em bem. A cura muitas vezes é um processo doloroso, mas quando Deus está no meio, meu irmão, o teu futuro vai ser grande, o teu futuro vai ser maior do que o seu passado. O seu início foi em Deus, foi Ele que é o princípio de tudo. A humanidade começa em Deus, criada à sua imagem e semelhança, com uma palavra de bênção. Só que pelos motivos que nós estamos estudando, a humanidade se afastou de Deus. A humanidade, eu e você, estávamos distantes do Senhor. Todos nós, sem exceção, pecamos e carecíamos da glória do Senhor. Mas Deus nos amou de tal maneira, Deus nos ama de tal maneira, que jamais desistiu e jamais desistirá de você. Jamais desistirá de você. Interessante que aqui nessas histórias nós vemos que Deus considera a humanidade perdida. Ele considera eu e você, nós estávamos perdidos. Essa palavra perdido não é aplicada aqui como é aplicado nos dias de hoje. Nós vemos e ouvimos o termo perdido como um termo até pejorativo. Quando falamos que uma pessoa está perdida, é que provavelmente está lambuzada no pecado, está sem esperança, distante de Deus. Mas no texto, nós aprendemos que na perspectiva de Deus, perdido não tem o mesmo significado que tem para a nossa sociedade. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, significa que aquele que está perdido pertence aos seus donos, que tem muito valor para os seus donos. Eu vi um termo, um comentarista da palavra de Deus nesse texto falando que só o termo perdido implica que Deus nos dá muito valor e que Ele nos ama. Para Deus o termo perdido é que pertence a Ele, está perdido e Ele vai fazer de tudo, não vai medir esforços para ter de volta aquilo que Ele perdeu. O fato que a ovelha estava perdida, a moeda estava perdida, o filho estava perdido, não diminuíram o valor que eles tinham para os seus donos. O fato que você está distante, perdido, não diminui o seu valor para Deus. Eu vi algo interessante sobre esses leilões de obra de arte, de quadros. O fato de um quadro ser roubado, uma peça, uma obra de arte, não diminui o valor da mesma. E de fato estudos comprovam que o fato de algo ter sido roubado, uma peça de arte, aumenta o valor da mesma. Mais pessoas se disponibilizam a pagar um valor maior, a oferecer, fazer uma oferta maior, para ter aquelas peças que foram perdidas. Isso para mim é um símbolo do amor de Deus. O fato que o ser humano se distanciou não fez que Deus o amasse menos. O fato de você estar distante, perdido, não fez com que Deus te amasse menos. Aliás, nada que você faça pode causar com que Deus te ame menos. Pelo contrário, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor que Deus tem por você só aumenta. Não importa a distância, você pode estar perdido, mas Ele sabe que você ainda é filho, e Ele não mediu esforços para trazer você de volta para o lar do Pai, para a mesa do Pai, para a sua casa. Segunda lição que eu aprendo com esse texto: moeda tem um potencial. Fala comigo, potencial. Mais forte, potencial. Das três histórias de fato, a história da moeda perdida é a única que lida com potencial. Moeda representa dinheiro.
Dinheiro só funciona se ele é usado. Ele existe para que haja uma troca. Ele existe para comprar. Ele tem um propósito. Da mesma forma, Deus criou cada um de nós com um propósito. Como Ele fez cada um de nós diferente um dos outros, não existe ninguém igual ao outro. Ele sonhou, determinou um propósito diferente para cada um. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Eu vou falar de novo porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para o seu futuro. Por isso eu tenho a certeza que a sua vida não acaba hoje, não acaba essa semana, porque Deus tem um propósito para você. Para que você cumpra esse propósito, para que você corra a carreira que Ele traçou para você, Ele revestiu você de um potencial, uma capacidade, para que você percorresse essa carreira. Ele te revestiu de dons, de talentos. Tem um termo bíblico que é extremamente poderoso. Ele te revestiu de graça, um poder sobrenatural para que você cumprisse a vontade dele aqui na terra, para que você percorresse a carreira que Ele traçou você para percorrer. Todos nós, sem exceção, temos um potencial divino dentro de nós. O teu potencial não veio dos seus pais, o teu potencial veio de Deus. Só porque você não exerceu esse potencial, não significa que você não tem. Só porque você não sente que tem esse potencial, esse poder, essa capacidade, essa graça, não significa que você não tem. Eu gosto de dar um exemplo de um carro. Se eu tivesse uma Ferrari, aqui em Goiânia, eu não entendo muito de carro, mas eu sei que um potencial de uma Ferrari é grande, não é? Os cavalos de potência. Quantos quilômetros que uma Ferrari pode atingir por hora? 320 quilômetros por hora. Se eu tivesse uma Ferrari que tem o potencial de 320 quilômetros por hora em Goiânia, primeiro, as ruas de Goiânia não são adequadas para isso. Se o cara colocar 320 num carro, é criminoso. A situação natural não deixa que ela atinja esse potencial. Segundo, se eu estiver dirigindo, eu não vou acelerar 320, não sou doido, sou maluco. Terceiro, a legislação nossa não permite. Tem-se a justificativa que nesses países europeus tem algumas freeways, as autobahns, que não tem limite de velocidade. Mas no Brasil tem limite em toda a rodovia. Agora, só porque as ruas esburacadas, só porque a situação não permite ou não permitiu que a Ferrari atingisse o seu potencial máximo, não significa que ela não pode alcançar. Só porque o motorista não conseguiu atingir o potencial de 320 km por hora, não significa que a Ferrari não pode atingir. Só porque a legislação, a situação natural, o passado, não permitiu que a Ferrari atingisse o potencial, não significa que a Ferrari não pode atingir. Porque quem determina o potencial de um carro não é a estrada, não é o motorista, não é governo. Quem determina o potencial de um carro é o seu fabricante. Da mesma forma, só porque as estradas da vida, só porque o seu passado não permitiu que você atingisse o seu potencial,
Só porque as pessoas disseram que você não atingiria o seu potencial, só porque o motorista, só porque você não conseguiu atingir o seu potencial, não significa que você não o tem. Quem determina onde você pode chegar, quem determina o que você pode fazer, quem determina o seu potencial, não é a situação, não é o seu passado, não é você, não são os seus pais, não são as pessoas, mas o seu fabricante, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e Ele determinou que você seria uma bênção, que você seria cabeça e não cauda, que você seria mais que vencedor, que você poderia todas as coisas, porque Ele te fortaleceria. Quem determina o seu potencial é o seu fabricante. Se eu pegasse uma nota de R$100 aqui na frente, uma nota de R$100 compra alguma coisa? Tem um potencial grande? Não tanto quanto gostaríamos, mas tem. Tem valor ou não tem? Se eu pegar essa mesma nota de R$100 e dobrar ela, bem dobradinho, ela continua com o potencial? Agora, se eu amassar ela, sem rasgar, amassar ela na minha mão, colocar no meu bolso, ela perde o potencial? Agora, se eu pegar essa nota de R$100, jogar no chão e pisar nela, deixar ela suja, ela perde o seu potencial? Ela perde o seu valor? Talvez você foi amassado, você foi dobrado, você foi pisoteado no seu passado, mas isso não fez com que você perdesse o valor que Deus colocou em você. Mas isso não fez que você perdesse o seu potencial. O seu passado não determina o seu futuro. Deus colocou graça em você, Deus colocou poder, Deus te ungiu, Deus colocou você um potencial que vem dele e não de homens, que pode todas as coisas, correr a carreira que ele determinou que você percorresse. Terceira e última lição que eu quero compartilhar nesse texto. A moeda não sabia sua verdadeira condição. A moeda é um ser inanimado. Ela não é um ser racional como o filho pródigo. É claro, tendo essa perspectiva, que quando uma moeda se perde, ela não sabe que está perdida. Ela não tem consciência. Interessante, a moeda tem uso quando ela está perdida. Se você perder uma moeda de R$100, uma nota de R$100, você vai conseguir usar? Sim ou não? Vai dar resultado? Da mesma forma, uma moeda, uma nota, você só atinge o seu potencial pleno aqui na terra, perto do seu Criador, perto do seu Deus. Mas uma moeda não tem consciência que está perdida. Da mesma forma, o ser humano, muitas vezes não tem consciência que está perdido. O mundo aí fora não tem consciência que está perdido, que está longe do seu dono, que não pode viver o seu potencial pleno. A Bíblia fala que existem como que escamas, cegando as pessoas. Elas têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Para que essas escamas caiam, o ser humano precisa ter um contato com Jesus, com o Espírito Santo, que nos revela quem o Pai é, que nos revela quem Jesus é. O mundo aí fora está perdido e nem sabe que estão perdidos. Sabe como que eles vão entender que estão perdidos? Sabe como eles vão ter as escamas caindo e vão ver, ter olhos e
e verem? Através de um contato com Jesus, com o Espírito Santo. E quem são as mãos e os pés de Jesus aqui na terra? Você, a igreja. Por isso que é tão importante você tocar. Por isso que é tão importante você pregar o Evangelho. Nós vivemos num mundo tão especial quanto nunca foi. Hoje você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode postar algo no Instagram, você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que você conhece. Deus está facilitando através da tecnologia. O mundo precisa saber que eles precisam de Deus. E o que a humanidade faz? Tenta resolver o sintoma sem tratar o problema. Gastam-se milhões aí na indústria farmacêutica. E eu estou sarando uma gripe, eu posso falar. 99% dos remédios de gripe não tratam a causa do problema, não é mesmo, doutora? Tratam o sintoma. Por isso que fala-se aí fora, para você sarar de uma gripe, sem remédio é 7 dias. Com remédio é 1 semana. Porque trata o sintoma sem tratar a causa do problema. A humanidade aí fora, ela quer ser feliz, quer ter alegria plena. Mas a alegria plena nós só encontramos em Jesus. O prazer pleno só encontramos em Jesus. Aí ficam tentando tratar o sintoma superficial através do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Buscam no dinheiro aquilo que só Deus pode dar. Alegria plena, saúde plena, relacionamentos plenos. Isso nós só encontramos em Jesus. Só que ao contrário do remédio, vocês podem até me questionar, pode ter até discordância. O remédio não te faz mal depois que você toma. Alguns podem fazer efeitos colaterais, mas o pecado sempre vai te fazer mal. Quando você tenta tapar o buraco com aquilo que não pode tapar esse vazio, a Bíblia fala que o segundo estágio é sempre pior do que o primeiro. Quando o demônio sai de uma casa e volta para ela e vê ela vazia, volta com 7 piores. O estado é 7 vezes pior. O que o mundo precisa é de Jesus. A alegria plena só temos em Jesus. Um futuro certo só temos em Jesus. Nós precisamos nos aproximar do Pai, do bom pastor, aquele que é o nosso dono, aquele que é o início, aquele que é o meio, aquele que é o fim. Tudo o que precisamos está no Senhor Jesus. Que você possa viver isso. E que você possa ser instrumento de Deus para tocar esse mundo aí fora, em nome de Jesus.